Tá começando mais um episódio do nosso querido Apito Inicial. Eu sou o Nicolas Carrara, estamos aqui diretamente com o Leandro Cuni. Boa noite. Com o Luiz Felipe e com o Cauã Santos. Os dia, quatro do podcast, tá faltando só o Marcos. Sim, né? Só o Marcão. Grande Marcos. Hoje, dia 1º de outubro, hoje o dia que está sendo gravado o episódio foi protagonizado a tarde inteira por uma grande coletiva de Samir Chaoud, o presidente da CBF, com grandes mudanças no calendário brasileiro. E é sobre isso que vamos falar hoje, né, Felipe? Bom, é um dia, dá pra falar que pra Histórico. ficar na história da CBF, principalmente porque é a primeira mudança positiva que eu vejo em muito tempo, protagonizado por um presidente. Dá pra Perfeito. gente falar, Discordo. inclusive... Que isso? Positiva? Desde que o Samir chegou, fala uma decisão negativa dele. Não, eu tô falando, é a primeira decisão positiva de um presidente da CBF em muito tempo. Tá, ok. Falando pessoalmente... tá bom. No geral, de todos os presidentes. Isso. Tá bom. A gente só ouve falar de coisas negativas. Sim. E, bom, daqui pra frente a gente vai ter um novo modelo de futebol brasileiro. Inclusive também o Samir, hoje, ele também já garantiu que no mês que vem, em novembro, vão chegar as novas regras do fair play financeiro. Então o futebol brasileiro vai mudar não só na questão do calendário, mas vai mudar na estrutura, vai mudar na questão dos E clubes. vai mexer e muito. Muito. E esse cara vai invejar a La Liga, vai invejar a Premier League. Não, na Liga não, na Liga é abaixo. Brasileirão, ele vai se tornar uma das Cara, principais ligas. Eu acho que assim, tem grandes potenciais para novamente o Campeonato Brasileiro se tornar uma potência mundial Com certeza. com essas mudanças. Não, primeiro que já vem contratações grandes, de nomes grandes, né? O DPI, por exemplo. Da questão são nomes financeira, a gente vai ter, obviamente, uma disparidade com a Europa, mas é completamente equiparável. O que separa é a questão esportiva, que é justamente o que o calendário vai corrigir. E aquele negócio, dar um passo para trás para dar dois para frente no futuro. Sim. Concordo. Vamos listar as mudanças uma por uma e aí a gente vamos Sim. falando sobre. Eu vou começar com campeonatos estaduais. Campeonatos Boa. estaduais, eu acho que é uma das principais reclamações hoje de dirigentes, de jogadores, do clube em si e dos torcedores também. O fato do campeonato estadual ser muito grande e ser muito desorganizado, sendo algo desnecessário, vamos colocar ali para os times da Série A. Logicamente que é muito importante para os times que vêm lá de trás. Sim. E é isso que, na mudança, está pronto para acontecer. Essa questão de tirar parte das datas do estadual, que vai ajudar os clubes da Série A, e aumentar o número de vagas da Copa do Brasil e os campeonatos regionais que vão ajudar os times pequenos. Muito. Então, as mudanças tá favorecendo todo mundo, não tá prejudicando nenhum time. Perfeito. Eu acredito muito que, assim, os regionais, por exemplo, para os times de elite, que nem você disse, por exemplo, os times da Série A, eles já não têm aquela importância que eles precisam realmente. É Os uma estaduais pré-temporada. Os estaduais. Isso. Eles são bem uma pré-temporada, né? Agora, para os times pequenos que sobem, que vêm de, por exemplo, Paulistão A2, entendeu? Os times que vêm desses lugares mais Eles obscuros jogam por ali, isso. eles jogam por isso e jogam o jogo da vida deles. Às vezes é um jogo que pode valer, por exemplo, o ano deles. Tem muitos que só jogam o campeonato regional e Sim. acabou, o estadual e acabou. Então é uma visibilidade bem grande para os times pequenos que vêm e tudo mais e conseguem disputar contra os melhores. E assim a gente consegue descobrir novos times, novos jogadores. Isso é bom para o futebol em si. Tanto pra gente descobrir novos talentos também, né? Poxa, antigamente, quantos não vieram de times que a gente não vê hoje em dia? Sim. Romário, Bebeto, qualquer um, assim, cara. E aí a questão ainda não é o ideal. Os estaduais hoje passam de 16 datas para 11. Se comenta muito da possibilidade de diminuir futuramente de 11 para 8. Que eu acho que seria o ideal. melhor. Seria o ideal. Porque assim, hoje você não... Qual que é a vantagem de hoje o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras ou o Santos Nenhum. jogar um Campeonato Paulista enfrentando todos os outros times? Nenhum. É que nem o Leandro falou, é uma pré-temporada. Então, a vantagem, você pode se dizer, seria para você se aquecer para o restante da temporada, né? Sim. Que E é- a questão as federações vão adaptar seus formatos, né? E aí é uma esperança de que, o Campeonato Paulista pode passar, em vez de ser jogado nesse regulamento todo estranho que eles fazem, por que não faz os grupos, cada grupo tem 4 times, eles se enfrentam, pode até ser turno e retorno.
Sim. Ainda assim, mas assim, nem que seja 3 jogos e oitava de final. É tudo uma questão financeira, né? Acho que hoje, se eu não me engano, o Campeonato Paulista é um dos campeonatos que mais pagam. Se eu não me engano, cada time grande recebe cerca de 40 milhões. Se É eu um não- pagamento, tipo, muito superior até a outros campeonatos da América do Sul, que a gente só recebe aqui. O campeonato carioca mesmo, o Não campeão recebe não porque não recebe paga, nada. não paga. Então. É, loucura. Então, mas a princípio eu acho que o ano de 2026 como um todo, ele vai ser um ano muito de teste. Então vai ser um ano que vai ser um sacrifício para o futebol brasileiro. E eu acho que o estadual, de todos os times grandes que vão participar do Campeonato Brasileiro, ele vai ser muito deixado de lado porque ele vai bater junto com o Campeonato Brasileiro. Então Sim. não tem como priorizar os dois. Eu acredito, principalmente falando que a gente vai sair de um calendário do final desse ano e já vai começar em 2026 jogando direto, não vai ter um descanso. O que pode ser prejudicial no começo, nessa transição desse ano para o próximo, mas eu acho que futuramente é uma das coisas que melhor foi feita. Porque, por exemplo, hoje, a gente já vai falar sobre isso, da questão da mudança do Campeonato Brasileiro, mas, já adiantando a decisão, hoje o campeonato começa em março, Sim. termina ali no começo de dezembro. O que a gente vê de jogo atrasado, se a gente abrir a tabela hoje, o quanto de time que tem 26 jogos e quanto de time tem 23, Sim. 24 jogos. Jogo de rodada 14 que vai ser enfrentado agora esse mês. Mas e é já uma tá quase na logística rodada que não vale a 30. pena, porque isso não acontece em nenhum campeonato. Exatamente. Então, pelo menos 26 e 27, pelo que eu analiso, eu tenho quase certeza que vão ser anos de teste. 2028 dá para ter uma claridade melhor. Porque 26 para a Copa do Mundo, e aí é por isso que é importante você iniciar o campeonato, esticar o campeonato até dezembro e puxar ele até janeiro. Em 27 também vai parar para a Copa Feminina, porque a gente vai ter a utilização dos estádios brasileiros, Sim. então não tem como jogar. Sim. 2028 é um ano limpo de calendário. Então, 2028 é o que a gente vai ter de modelo do apenas o futebol brasileiro importando, sem ter nenhum fator externo. Concordo. Sim. Perfeito. Vamos para a Copa do Brasil? Falar Copa do um Brasil. pouquinho de Copa do Brasil, que também É a maior mudança. é a maior mudança, tem é muito afetado. Então, assim, primeiramente, hoje será ampliado de 122 times, não, 122 partidas para 155 partidas, tá bom? Hoje jogam 92 clubes, a Copa do Brasil passará a ser 126 e já confirmado em 2027 passará para 128 Aumenta clubes. 2. Então a questão pode-se dar uma impressão de que, você está aliviando o estadual, você está aliviando o brasileiro, mas você está colocando mais times na Sim. Copa do Brasil, Sim. mais partidas. Porém, os times afetados, os times que são realmente afetados pelo calendário hoje brasileiro, são benéficos. Sim. Porque eles vão ter menos jogos Afetados negativamente, você tá dizendo? Não, afetados positivamente com essa mudança da Copa do Brasil. Eles vão ser afetados positivamente. Sim. E quem vai ser afetado positivamente pelo aumento de número de clubes e aumento de número de partidas? Clubes da Série C, da Série B, que terão mais um campeonato, terão mais datas. Porque hoje, quem tem muita data? Os clubes da Série A. Sim. Os clubes Que é que só o que jogam importa. Série A, Sim, Libertadores, os Sul-Americana. clubes com divisão, né? Exatamente. Agora, os clubes ali pega ali Série B, Série C, eles não jogam 40% do que jogam os times da Série A. Sim. Não Ali, joga. o G12 da Série A, Então joga. entendeu? Então, assim, é uma discrepância de o G12 da Série A implorando por menos jogos e os times de Série B, Série C implorando por mais jogos. Por E mais é isso jogos. que tá sendo feito. Tira jogo ali do G12, ali da Série Não, A. nem fala do G12, os 20. E Os amplia quem tá. Então, assim, a mudança grande também. Automaticamente, todos os clubes da Série A estão na Copa do Brasil. Acabou aquela Sim. de você correr o Classificar risco... por estadual. por Isso exemplo... é muito melhor do que estava sendo. Exatamente. Agora o Santos vai pra Copa do Brasil. Exatamente. O Corinthians não vai passar o mesmo sufoco que passou ano passado. Entendeu? Então, tipo assim... Você garante um peso maior, principalmente na venda. Sim. Porque você tem uns times grandes garantidos. Exatamente. Então, e é benéfico para todo mundo. Sim. Benéfico para todo mundo. E aí a única questão você muda que das fases 1 até a fase 4 vai ser jogo único, que é mais ou menos uma estrutura que a gente tem hoje. Sim. A partir da fase 5 até a semifinal são jogos de ida e volta, que também é mais ou menos o que a gente tem hoje. E a grande mudança é que a final será em Eu jogo único. não E sou a aí favor é desse algo que... formato. Então, é algo que Mas a eu não gente falo pode pela colocar final. em pauta.
Eu não falo pela final. Eu falo da questão do chaveamento inteiro da Copa do Brasil. Uma competição como a Copa do Brasil, ela tem que ser uma competição democrática. Eu acho que todos deveriam ter a mesma chance, apesar da discrepância de tamanho e tal. Mas hoje já não existe isso. Hoje se o... Sim, mas eu acho que deveria ter. Tá. E aí, por que é interessante você fazer uma competição da primeira à quarta fase em que não vão ter os times grandes participando, apenas com um jogo de mão única, e você colocar a ida e volta a partir da entrada dos grandes? Por que não deixar até pelo menos a competição inteira Querendo ou não, você já tá... com um sim. jogo único? Sim, concordo. Porque, cara, a gente vai dar a chance do time da Série A, por exemplo, fazer 2 jogos, e aí a gente vai ter... Beleza, pra competição é muito bom, porque vai ter os Mais times jogos, grandes, eles mais vão ter mais chance de bilheteria, passar, então sim. vai ter um nível de prateleira muito maior. Sim. Mas, como Será que Copa, não- é muito mais interessante você dar a chance ao azar, à sorte. Será que não seria interessante colocar jogo de ida e volta só ali das oitavas até as semis? Acho que é muito Eu acho jogo. que a competição inteira deveria ser jogo único, como é feito A na competição Inglaterra. inteira é jogo único. Sim, como é feito na Inglaterra, por exemplo. Aham. E a Inglaterra a gente pode comparar, porque a Inglaterra tem muito mais time participando que E você a Copa do percebe Brasil. também na Inglaterra muitos times de terceira divisão batendo em Sim, gigantes sim. europeus ali. Então É isso que a tem que ser gente consegue, fomentado. então a gente consegue ter um equilíbrio legal Sim. e descobrir novos times assim que conseguem bater de frente, por exemplo, com uma discrepância de financeira, uma discrepância de jogadores bons muito grande. Mas Então, aí, será que não é muito arriscado? Porque, por exemplo, se a gente pegar hoje essa questão de trazer mais o futebol europeu para o nosso futebol, foi um dos que culminou um dos maiores problemas, que foi a questão do gol fora de casa. que isso daí não deveria Que era existir, mano. muito prejudicial para o Muito. Brasil. Ah, A mas eu acho melhor que coisa que não tem aconteceu para o Brasil comparação. foi a tirada do gol fora. Não tem muita comparação nesse aí. É que a gente tá comparando, a gente tá vendo a questão da competição. Eu acho que é muito positivo, porque você dá maiores chances aos times que não têm nenhum nível de competição direta com os times da Série A, que são protegidos, que tem muito mais dinheiro, ganha muito mais. Todo ano o que a Globo, por exemplo, paga, o que as mídias pagam para os times de Série A é completamente discrepante do que um clube de Série B, C e D Sim. recebe. Sim. Então, é uma chance maior de você ver um time da Série C, da Série D chegando mais longe na Copa do Brasil, posteriormente revelando mais jogadores que são mais... E que ficam crescendo. mais sumidos. E crescendo o clube internamente. Isso. Sim. E é algo que a gente vê... Cara, o modelo que a gente tem que pegar, se a gente tá pensando em organizar o futebol É um modelo brasileiro, europeu. é um modelo não só europeu, mas principalmente o inglês. Sim. O inglês é o que tem que ser copiado. Sim. Se a gente está fazendo isso já na questão da criação da liga, na questão da estruturação do recebimento econômico, da divisão econômica, do fair play financeiro, por que a gente não faz também na competição principal, numa das competições principais, que é a Copa do Brasil? Concordo. A gente tem a necessidade da gente proteger os clubes da Série A tanto assim? Concordo. Falou. Eu acho que... Falei tudo. Pô, eu achei que alguém ia... Não, Não, é é que- porque eu acho que é algo que todo mundo que realmente torce, que consome o futebol brasileiro, sente. Porque eu, pelo menos, eu acho um absurdo a gente pegar ali os times, por exemplo, vamos colocar o Corinthians, que participou desde as fases iniciais da Copa do Brasil, jogar um jogo contra a Portuguesa Santista e saber que se empatar o jogo ele tá automaticamente classificado. Eu acho um absurdo, cara. Um É, isso absurdo. daí é um- Muito. Você falou do gol fora, isso pra mim é o maior absurdo Não tem- que não tem que ter esse Porque, tipo cara, de a vantagem. Portuguesa, pra ela empatar com o Corinthians, É um muito, esforço. um parto isso. Sim. E aí você dá a classificação pro Corinthians, é um absurdo, porque você não tem a... Como fala? Você Você não perde- tem a igualdade esportiva, você perde Você isso. perde o campeonato. Você perde. Você perde o campeonato. Querendo ou não, você já tá começando o jogo. Quem tá organizando na CBF, e é claro que a CBF vai com acompanhar certeza. o campeonato torcendo para que o Corinthians passe. Porque vai trazer mais dinheiro, Exatamente, visibilidade, como vai tudo torcer para mais. qualquer time grande. Perfeito. Só que assim, você já fazer o regulamento que favoreça desse jeito, porque assim, é claro que todas as mudanças você tá favorecendo times grandes, mas você também tá favorecendo o time pequeno. Sim. Você fazer isso de o time empatar o time grande só por ele ser grande, ele passa porque ele tá empatando, é um absurdo. Muito. É um absurdo. Tanto é que acabou essa questão. Exatamente. Mas aí, justamente por isso, se a gente tira uma regra como essa que favorece os grandes, não tem porque tem os 2 jogos.
ou faz a competição inteira dos 2 jogos, aí é a CBF que se vira na questão das viagens, na questão de pagar, de ter toda a estrutura para que um time da Série D do Sul consiga jogar no Amazonas, Sim, ou então você coloca a competição inteira com um jogo único. sim. E aí, tipo, jogo único, e inclusive, eu não sei como é que seria organizado a partir da entrada dos times da Série A para a escolha de mando. Você tem um Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, e você escolher o mando. Mas aí eu acho o regulamento hoje justo. Mas isso é até uma coisa que a gente estava debatendo antes, que o Nicolas falou da final, né? Eu ia falar disso agora, eu ia Isso, trazer esse pô, debate pro o Leandro agora. clássico ali, que a gente tava falando antes. Pô, vai um Palmeiras e Corinthians. Aqui em São Paulo a gente sabe que é proibido, né? Sim. Você vai fazer o quê? Com a torcida, vai ser torcida única? Vai ser em outro estádio? Então, vai ser... Como vai funcionar, essa é a né? questão, porque assim, tem que Não, mas contar que eventualmente vai acontecer uma Antes da final gente paulista. entrar nesse ponto, vocês são a favor ou contra a final única? Eu sou a favor. Sou a favor, porque eu acho que assim como... Já vira pra final, a gente já debateu o resto da É que competição. por ser aqui no Brasil, eu sou a favor. Na Libertadores eu sou contra, porque, cara, você não o torcedor do Palmeiras, pra ir, por exemplo, pode chegar na final Até esse Lima, ano. no Peru. Pra ir até Lima, Sim. é muito dinheiro pra você ir. A LDU do Equador, quando veio jogar aqui contra o São Paulo, eles mandaram 60 torcedores. Então, é um parto pra você fazer isso, A né? própria final da Sula do São velho, Paulo e sim, Del as Valle. finais geralmente são bem vazias. Lá Porque Cara, bem isso ruim. daí eu acho que quiseram imitar a Champions, né? Só que você tem na Champions que você tem A 2 times distância é muito ingleses, menor. é muito menor. Você pega um metrô, você tá em outro Isso. país. Aqui você não tem Economicamente é muito mais viável. isso. Então, Mas assim, Mas o debate é a nossa final única. não, Da Copa do Brasil. aqui eu sou a favor. eu sou a favor, mas eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalvas de que, por exemplo, o deslocamento no Brasil, ele é muito difícil. Sim. Sim. Ele é muito difícil. Eu trabalhei, né? Até postar o áudio pode-se dizer que eu trabalhei no ramo de viagens por 2 anos, quase 2 anos. Cara, hoje mesmo eu fui fazer uma cotação de uma passagem só de ida pra Fortaleza, tava R$4.000, muito só de caro. É ida. dinheiro. Então assim, o deslocamento ponto que- dentro do Brasil já é muito difícil, entendeu? Então assim, essa é a ressalva que eu tenho. Por quê? A final vai ser em São Paulo? Não vai ser em São Paulo, cara. Não vai ser no Rio? Não vai ser no Rio. Uhum. As finais vão ser aonde? Vai ser em Brasília, Brasília, Manaus. vai ser tem a Arena vários Pantanal. vai Bahia, ser, então. Pernambuco. Cara, Não vai ser no eixo Rio-São Paulo. Não, mas mesmo E assim... eu também sou a mesmo favor se de não fosse- ser, tá? Também sou a favor de não ser. Só que essa é a questão das ressalvas que eu tenho. Cara, mas Eu- eu acho como que que tem a gente vai grande fazer isso chance funcionar? de grande parte das finais ser no Rio São Paulo. Então, mas Porque mesmo... Mas no aonde início... que vai ser? Não, você Então, mas faz mesmo- no Morumbi, você tenta fazer no você pega um Allianz estádio Parque, neutro, você pega um como estádio já neutro, era feito um antigamente. Pacaembu, Como por já era exemplo. feito antigamente. Mas a questão Desculpa. A questão é que o estádio em si, eu não acho que importa. Ou a localidade do estádio. Importa a elitização. Sim. Uma final única, ela tem muito que- mais pedido financeiro do que uma final de 2 jogos. Não, isso eu até queria falar também, porque a gente vê na CBF os jogos da seleção brasileira, Absurdo. os ingressos 200, são 300, 500, 400 reais. é absurdo o valor. Isso Se pra for ser fazer isso cobrado na numa final final, única também, sim. vai acabar com a torcida Sim. também. Porque você vai, hotel, locomoção, aí é R$500 no ingresso. Só que aí você também tem que pensar que a partir do momento que o campeonato que ele já é acontece. diminuído, ele tem menos gastos. Mas ele também tem menos retorno. Mas tem menos retorno, Tá. Tem esse ponto. entendeu? Eu acho que sobre a final única, cara, eu sou muito a favor. Inclusive, quem tem medo de final única é que tem medo de perder. Então, por exemplo, se você pega um time grande contra Aqui um tem time medo de pequeno, jogo único. tem medo de jogo único. Então, se você pega, cheguei na final, time grande. Mas eu vou falar um negócio. Eu acho que o time grande tem mais medo de final em 2 jogos do que um time pequeno. Não, pô, Não tem. tem como. Eu acho que Não. tem. Porque, ó, eu consigo explicar isso. Porque, assim, o time grande vai ter medo de jogo único, porque ali, se você vacilar, acabou. Eles vão jogar como time pequeno e vão se defender. Se os caras achar um gol, os times que são mais, Série B, Série C, vão achar um gol, aí o time grande vai querer crescer. Porque antes vai entrar já achando que tá ganho. Mas eu acho que E a aí- partir do momento que você tem 2 jogos, o time grande, logicamente, ele vai ter mais planejamento e ele vai ter mais tempo de organização. O jogo único, ele dá a chance do time pequeno acabar indo na surpresa, acabar indo no Sim. erro do time grande e acabar ganhando o jogo surpreendendo. Mas E é que a por gente tá isso, falando. e é Não, por isso que o jogo o único time ele tem grande muito tem medo. maior apelo. Tem maior apelo. E agora já o jogo a final com 2 jogos, por exemplo, o time grande sempre vai se sobressair com o jogo de volta sendo no estádio deles, Sim, por exemplo. Sim. Sim. Decide Ou então bastante. o time pequeno vendeu o mando. Fora Então, que
o jogo único, ele pressiona o time grande a querer ganhar todo o tempo. Pressiona. Isso é melhor pressiona. para todo mundo. Eu acho melhor. Porque a partir do momento que você que- tem um Palmeiras jogando contra... Palmeiras e Juazeirense. Exatamente, em 2 jogos, você percebe que assim, você vai jogar ali 10 minutos, 20 minutos para conquistar o resultado, aí você já vai fazer substituição, no outro jogo você já vai jogar com o sub-20, você já vai... Exato. Entendeu? Agora assim, o jogo único, ele te obriga a você falar, meu, eu É preciso... final, é a acabou. chance, é a chance, é aqui. Entendeu? Eu tenho 90 minutos para que fazer esse jogo. É que o jogo ida e volta, né? Você tem aquilo. Se você mata o primeiro confronto, acabou. Não precisa mais É, ser é que nem o Palmeiras na Libertadores, ele venceu o primeiro confronto contra o Universitário por 4-0. Acabou, Foi com o acabou time o campeonato. titular um dos, depois, mas um dos maiores exemplos que a gente tem é o 4 de julho. Vocês lembram dessa daí? 4 de julho. Da Copa do Brasil. Lembro, São Paulo Deu uma 4 de julho. porrada no São Paulo. Lembro. E aí, São no jogo de Paulo volta- Veio aqui no Morumbi, fez 8, Foi. 9. Foi. Sacanagem, Nem né, sei se foi cara? no Morumbi, acho que foi no Foi no Pacaembu. Morumbi. Foi no Morumbi, no jogo de volta. É. Vamos passar agora pro Campeonato Brasileiro, que assim, Bora. eu acho que é uma das menores Você mudanças, vai mas falar da A acho... pra D ou só a Série A? Oi? Vai falar da A pra D? Ou só Acho que Série a gente só pode dar uma passadinha, mas o importante Então, aqui é a podia gente falar da Série A. D, C e B, D, C e depois a gente fala pra A. Que Então é tá. pra gente dar mais destaque. Então tá. Então, vamos passar aqui um pouco da Copa do Brasil, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, vamos então começar de baixo para cima até o assunto principal mesmo. A gente começa com a Série D ampliada de 64 para 96 clubes, Mudança começando dia gigantesca. 5 de abril, terminando dia 13 de setembro, o que a gente tem um pouquíssimo tempo, Pouco Sim. tempo. muitos times. Um clube terá no mínimo de 10 a 14 partidas por torneio. Tá? Um máximo de 22 partidas para quem chegar à final do Eu campeonato. dei uma olhada o dia inteiro sobre essa questão da Série D, inclusive vi outras opiniões, e é uma das mudanças que não é tão agradável. É. Porque você aumenta a quantidade de clubes, então, em tese, você dá maior chance de participação, só que você diminui os jogos? Sim. E você põe os jogos também ali junto do estadual, né? Porque Ah. é pra ali perto. Então o time, É, se ele tá bem no estadual, tese, ele já tem e que... tem, Ele vai e tem a questão financeira. Sim. Do que você falou sobre a questão do apoio da CBF. Porque, assim, é interessante pensar que os times pequenos vão jogar mais? Muito interessante. Porque hoje tem time que tem 10, 15 partidas por temporada. Entendeu? Que é Isso é, péssimo, não isso tem é como manter um clube assim. horrível. Não tem como Não manter um clube existe. Entendeu? Então, assim, a ideia dos clubes da Série D terem mais jogos agrada muito. Mas e aí? A Portuguesa vai precisar jogar com o CSA. Vamos supor que o Alagoas. CSA tá no... Né? Uhum. E aí? Qual que é a logística? Porque, uma ou outra você consegue. E toda semana você tem que fazer esse deslocamento. Mas é um ponto que já entra na A organização. CBF tem que... São... E é aí que entra a ideia do fair play financeiro. Como que a CBF vai conseguir Mas auxiliar o fair todos os play ele não clubes? vale pra clubes de C e D. É só Ok, A e B. mas a partir do momento que você tem um fair play financeiro, você não concorda que a CBF consegue gerar mais lucro para conseguir dividir igualmente entre todos os clubes? Mas sem fair play, a CBF já tem muito mais lucro. O que a gente sempre debateu na Mas é CBF é, que concentrado. ela nunca quis investir. Sim. A CBF não quer E investir. é algo concentrado. Entendeu? Mas a questão é que, tipo, são 16 grupos. 16 grupos de 6. Então são partidas de ida e volta, passa 4 de cada grupo. Cara, 4 de cada grupo é um grupo... Dependendo se você analisar ali, dá pra falar que a maioria tem grande chance de passar. Só ficam 2 por cada grupo. Então a maioria vai fazer mais que 10 jogos. Só que mesmo assim, você concentrar uma competição desse tamanho em 3 meses é muito pouco. Sim, É algo que dá pra ser esticado pelo menos até outubro. sim, sim. Entendeu? Sabendo que a maioria também vai jogar outras competições. A gente tá tendo os regionais agora. A Copa do Nordeste vai ser diferente. Não. Copa Verde. Que a gente vai vai falar ter sobre a a Sul-Sudeste. Tem uma porrada É, de vai Daqui a ter pouco a esse gente campeonato. fala sobre isso. Vamos passar para a Série C rapidinho. Interessante. Outro ponto importante da D é que sobem 6. É uma mudança Ah, sim. significativa. Ok, e boa. Sim. E boa. Boa. Além dos 4 semifinalistas, você disputa um playoff ali dos eliminados nas quartas. Dos 4 que caíram nas quartas, 2 sobem pra C também. Isso daí vai... Que esses é o que segue. playoffs, pra mim, é uma das piores coisas que também que já Mas não inventaram. impacta. Não, é que, por exemplo, pô, você faz uma puta campanha na Série D. Você fica entre os 6 ali, brigando. Aí você ainda tem mais um playoff com os caras da Não, Série mas C. se você tiver entre os 6, você passa. Não, mas aí você tem um playoff com o pessoal da Série C, não tem? Não. O Não? playoff em si É para ver quem vai são ganhar. os eliminados das quartas, Então, perdão. os 4 eliminados das quartas que se enfrentam, e aí os 2 que passarem, eles Sim. estão na Série C. Vamos para a Série C.
A Série C vai ter, em 2026, Mesmo formato. 20 clubes, mesmo formato, e só 2 rebaixados, Sim. tá? E aí, a partir de 2027, aumenta 4 clubes, continua 2 rebaixados. 2028 vai ser um novo formato, 28 clubes, Sim. 2 grupos de 14 clubes, jogos de ida e volta e 6 clubes rebaixados para a Série D. Sim, a partir de... Aí você já normaliza os 6 sobe e 6 caem. Né? Exatamente. A que, Série C tem um inclusive, calendário mais estruturado. Sim. Pelo menos dá pra jogar quase um ano inteiro. Mais estruturado pensando na parte de transição, porque não é algo que da noite pro dia vai mudar tudo. Então, assim, a gente vai fazer mudando 20%, depois a gente vai mudar mais 20%, depois vem mais 30%, 40%, até chegar no 100%. Eu falo na questão de que, tipo, o time que consegue subir da D pra C, ele vai ter um calendário muito mais cheio do que ele estando na Série D. Sim. Perfeito. Sim. Eu concordo muito com isso e eu concordo que, assim, você tem que encher de jogo esses times que estão na Série D, Série C, porque, cara, às vezes muitos dependem só do estadual, por exemplo, joga um estadual, é eliminado, acabou o ano. Sim, acabou o ano. Então, cara, eu acho que o time ter ali um calendário que ele foi feito pro decorrer do ano, pode ser um campeonato, Hoje mas ao você decorrer vê- do ano... Hoje você vê, por Muito exemplo, um Confiança da vida que em dezembro monta um time de 23 jogadores para em março vender. Vender não, Exato. rescindir contrato com todo Exato. mundo. E grandes times, por exemplo, quando o Água Santa perdeu a final com o Palmeiras, acabou o ano. Exatamente. Acabou o ano ali, no início do Exatamente. ano. Era março, pô. Não, o inclusive. Água Santa mesmo, eles foram pra final com muitos jogadores que já tinham rescindido o contrato, né? Sim. Esse ano. E isso você acaba com os contratos curtos também, porque os times fazem um contrato por competição. É. Agora dá pra você dar um fôlego pro jogador, porque ele vai estar amparado E ali dá pelo uma menos estabilidade pro time. 1 ano de contrato, 2 anos de contrato, e você estabiliza o time. Sim. Série B, acho que é a Mudou. única coisa que só A mudou uni- ali questão de data, organização Isso. de data. Os times começam a jogar depois dos estaduais, e aí vai até novembro. Também vai seguir quase terminando ali no meio tempo do Brasileirão. Mas formato Muda. Bom, então, atual mantido. você Santista já saiba que vai jogar do dia 21 de março até novembro, né? E aí, pra acompanhar seu time ali. Pra gente fechar nessa mudança de calendário, a gente vai para uma das grandes também novidades, que é a questão das Copas regionais. Sim. Que hoje a gente já tem 2 Copas regionais ali, que são as principais. Copa do Nordeste, principalmente, a maior competição E aqui, regional Além, do então, Brasil. aqui a mais vai perder prestígio. E É a aqui, Lampions. A exatamente. principal impactada. E aí, a Copa Verde, que também ali é uma Copa legal, Se pô, mas... divide em 2. Mas... Eu ainda acho ruim, cara, que esses campeonatos, eles se estenderam muito durante os anos, né? Sim. Porque, assim, você vê a Copa do Nordeste terminando enquanto tá rolando o Brasileirão ainda. E querendo ou não, a Copa do Nordeste hoje é mais importante do que o Campeonato Baiano. Ah, com Campeonato- certeza. Muito com mais. certeza. E o troféu é bonito. Eu acho Eu mais gosto. interessante, Eu gosto. seria mais interessante pra gente aqui, que é do eixo, Juntar, a né? gente ver um regional do Sudeste do que um Campeonato Paulista, um Tipo, Carioca. acabar com todos os estaduais e ficar só nos regionais. É. A Regionalzão. gente tinha isso antes, mas era Rio, São Paulo. Rio, São Paulo. É que aí tinha antigamente outros, jogava Paulista junto com o Brasileiro, junto com o Libertadores, junto com o Era Rio São tudo. Paulo, junto com o Avelange, junto com a Copa do Brasil, com tudo. E não tinha um negócio, tem o mais importância em um, tem mais importância em Joga outro. no né? Natal. Campeonato Os caras de festa, jogavam campeonato do de primeiro dia do ano até o Natal, Ano Novo. Os caras tinham verdade. Exatamente. E aí, vamos falar sobre o mais impactado, né? Que é a Copa do Nordeste, que perde muito, como o Leandro disse, perde muito prestígio a partir do momento em que se decide que os clubes que estão em torneios Conmebol não jogam Sim. Copas regionais. E aí a questão que perde porque a maior potência do Nordeste praticamente está fora. Porque a chance hoje do Bahia ficar fora de um Não, o Bahia não campeonato do Conmebol é E é o- 0,1%. E é o atual campeão. E é o atual Tanto- e é o maior campeão. Bahia, o Fortaleza foi pra final agora. Ceará tá bem. O Ceará. Fortaleza, provavelmente sendo rebaixado, ele joga. É. Sim. Agora, Bahia fora. Ceará provavelmente vai pegar uma vaga na Sul-Americana, tá fora. Um dos 2 principais, né? A gente debatendo. Então tem esses dois. Fortaleza normalmente, até esse ano, É. tava fazendo boas campanhas, então normalmente já ficaria fora. Sim. Um Bahia, com esporte, certeza. talvez, se conseguisse se Cuiabá, né? estruturar. Cuiabá Cuiabá- é Maranhão. Mato Cuiabá Grosso. ainda não. Mato Grosso. Cuiabá não entra. Cuiabá joga Copa Verde. Copa Verde. E falando em Copa Verde, também é muito afetado. Eu acho que não tanto quanto a questão da Copa do Nordeste, pelo tamanho que a Copa do Nordeste tem hoje, mas a Copa Verde ela é muito afetada pela mudança de jogos que vai ter. Sim.
hoje a gente tem um campeonato, uma Copa Verde com 30 jogos. A gente vai de 30 para 70 Sim. jogos. Então, assim, é uma mudança muito significativa no campeonato. Meteram uma mudança lá NBA. Porque agora vai ter a Conferência Exatamente. Norte e Conferência Centro-Oeste. Então, Vai ter a Copa Norte e Copa Centro-Oeste. e aí eu acho que já fica um negócio muito desorganizado pelo fato de você ter 70 jogos num campeonato onde você tem 3, 4 clubes no máximo de importância nacional e eles não poderem jogar pela questão da Copa Mas Conmebol. Mas é que a Copa... Eles podem jogar. Não. Quem não poderia jogar? Quem Mas joga a Conmebol não Conmebol, joga a Copa mas Verde. um time que joga Copa Verde que tá na Comebol nenhum? Tá bom, mas é isso que eu tô O Cuiabá falando. tá na Série B. A Copa Verde, quem joga a Copa Verde, que tem uma influência maior nacional, é coisa de 2 times, 3 no máximo. Não, então, mas é pro E time aí o você pequeno. Conmebol corre não o afeta em risco de nada. perder isso. A questão da Comebol não afeta em nada hoje, porque os principais times estão na Série B. O Cuiabá, o Goiás, o Vila Nova, etc. Mas até 2 anos, 3 anos atrás, o Cuiabá estava na Sul-Americana. Afetaria, mas é o região. que vai acontecer. O impacto, ainda assim, o impacto do Nordeste é maior. Só que Sim. é uma competição que é... Cara, a nível nacional não tem tanta relevância, assim. Não, a Então, Copa tipo, Verde ela é mais pros times pequenos mesmo. Sim. Tanto que a gente falou, o Cuiabá, Goiás, esses times sim são times grandes, Sim. mas não tem... Se você vê Tem um Gama, esse time de É, Série C e sim. Série D, o que a gente debateu lá atrás da Série D, que eles perdem calendário, eles vão ganhar com os regionais. Sim, Aí é uma substituição. exatamente. E aí que a gente vai pra grande novidade, né? Que é a criação da Copa Sul-Sudeste, que eu acho muito legal. Que o Santos vai jogar. Muito interessante a Copa Sul-Sudeste, que clubes que não disputam torneios Comebol não vão participar. Isso vale pras do três, torneio. né? Isso eu acho muito legal, Sim. porque você... Hoje, eu acho que principalmente ali na região Sudeste, é a região mais nichada. Sim. Então, assim, você tem sempre os 4. Um escorrega, mas você sempre tem lá os 4 sabendo que eles vão jogar a final. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você tira essa questão do quem joga Comebol não vai participar da Sul-Sudeste, você dá a chance de times como Novo Horizontino... O Mirassol poderia o muito bem Não, sobressair, e o Mirassol não né? vai. O Mirassol não vai jogar. Ele não vai jogar. É verdade, não O vai jogar. Bragantino também não vai. Mas, assim, times que Santo são, André. times que Sim. são muito simpatizados, Sim. tá? Tendo a chance de ter um momento ali de glória, ter De ganhar alguma coisa mais importante, de ganhar um dinheiro. um financeiro legal. Isso é bom pro E aí- time, pro atleta. Na questão Exatamente. do formato, é um formato menor. São 2 grupos de 6 times, são 12 times. Dá pra falar que são 2 ali por estado, né? 2 do Rio, 2 de São Paulo, 2 de Minas. 2 de Minas, 2 do Espírito Paraná. Espírito Santo não entra. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo joga a Copa Verde. 2 do Paraná, 2 de Santa Catarina, 2 do Sul, Rio Grande do Sul. E aí são 2 grupos de 6 times. Avançam 2 times por grupo, joga a semifinal e de volta, final e de volta. Então, mas até uma pergunta. Como que eles vão selecionar os dois? Os 2 melhores no ranking, alguma coisa? Como que vai selecionar aí os tem os 2 times de cada... Os critérios são 6 vagas através do estadual e as outras vagas também dependem do desempenho do estadual. Então, tipo, a gente exclui todos os times ali. Pensando nesse Paulista, seria o Novo Horizontino. Seria um dos times. Horizontino. A Copa Paulista vai continuar? Continua. Continua? É que é só daqui de São Paulo, Sim. a FPF organiza. Sim. Mas, tipo, é que a gente tá pensando bastante também na questão do eixo, né? A gente só sim. São Paulo e tal, mas eu acho que é uma grande oportunidade pra, tipo, e é a Santa questão, Catarina, que tem Chapecoense, Criciúma. E é a questão, deixa claro de que o eixo Rio-São Paulo tem uma flexibilidade para tentar negociar essas mudanças. Então, Sim. é algo muito recente. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas eu não acho que nem a Federação Paulista, nem a Federação Carioca vão aceitar de mãos abertas. Ai, nossa, que lindo essa mudança. É porque eu não acho que interfere, Eu tipo, acho que não vão afeta os times aceitar. grandes. Ó, se a gente fosse ter esse ano, em 2025, a Copa Sul-Sudeste, a gente teria Santos e Bragantino representando São Paulo, Legal. Nova Iguaçu e o Boa Vista representando o Rio, América Mineiro e Legal. Tombense representando Minas,
Juventude Caxias do Sul representando o Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense e o Maringá representando o Paraná, e o Criciúma e o Brusque representando Santa Catarina. Que é muito legal, cara. legal. É uma competição legal de Seria um assistir. campeonato... exatamente. Legal de assistir. Neymar um campeonato jogando desse. ali contra o Brusque. Imagina, ia ser muito legal. Não, e também. é um Neymar jogo, e Nova Iguaçu. e é um jogo tranquilamente pro Neymar pipocar grande. 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 Bom, é O bom Santos campeonato. possivelmente. Opa, deve saiu o jogar gol, essa- hein? Tá sendo se gol pra quiser- caramba. Gol do Corinthians. Ai, Guinegão. Nossa. 1 a 0 Se eu fosse Corinthians. falar dos gols do Palmeiras, tá 3x0 já contra o Vasco. 3x0 já? Caraca. 2 gols de Flaco Lopes e 1 de Tigrinho. Fala, Lincão, fala. Fala dele. Falando em merece. Tigrinho, falando em Campeonato Brasileiro, vamos falar da principal Série A. competição? Bora. Principal competição Bora. do Brasil. Puxa aí, então. Então vamos lá. O Brasileirão, que basicamente vai ter 11 meses de duração. A gente vai até o final de janeiro. Do final de janeiro até o início de dezembro. Gostei muito dessa mudança. Muito. O formato ele continua igual, da forma que a gente já conhece. Os 20 times, cai 4. Time que tá ganhando não se mexe. É. Não se mexe. E aí, agora a gente tem um ponto. Eu tenho um ponto muito interessante para trazer, que a gente vai ter o conflito com os estaduais. Sim. Porque ambos começam em janeiro. E aí eu queria trazer em consideração para vocês um ponto que eu vi hoje e eu achei interessante, que é a questão do conflito financeiro, pensando na questão da midiática. O Paulistão, ele é uma competição da Record. O Brasileiro é uma competição da Da Globo. Globo. Os dois iniciando ao mesmo tempo, a gente pode pensar numa guerra de mídias. Mais de ou Globo e menos, Record. né? Cara, Hoje a é- Record já tem direito a um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro. sim. Eu acho que futuramente isso vai Mas acabar aumentando. O impacto maior é porque a Globo em si, a Record em si, na verdade, ela tem a competição inteira do Paulistão. A Globo já tem os direitos ali do Brasileiro junto. Sim. Você iniciar o Brasileiro junto com o Paulistão permite a Globo disputar com a Record, coisa que ela não tinha chance antes. Mas eu acho que essa Exatamente, sim. disputa ela vai vir em dois momentos. Fases finais e clássico. Então, mas aí a Porque, Record... porque a fase de que- grupos dos times, os times da Série A Sim. não tem a chance do o Palmeiras ir com o time titular contra um time pequeno do Paulista e titular reserva no Brasileiro. Então, mas, Mas eu acho esse isso é o ponto. positivo. Esse é o ponto. Não, Porque isso não tem. A gente O Palmeiras vai pensando- titular no Brasileiro e reserva no Paulista, entendeu? Mas esse é o ponto. O fato da Record ter o Paulista, isso não enfraquece a competição pra Record? Não, enfraquece. Enfraquece. Mas é o Isso não é intuito positivo esse. pra Globo ter no Brasileiro? Então é algo que vai muito mais além da criação Então, mas, do mas- calendário. Mas isso aí Tem muita força. coisa por trás. Mas isso aí força a LFU conseguir mais direito de transmissão. A partir do momento que a LFU consegue crescer mais ainda do que já tá grande, você Esse- vai acabar mas esse é o tendo ponto. 4 jogos por rodada É. na Cazé, na Prime, na O fato é Record. que o calendário sai agora quando os dois contratos, tanto Libra quanto LFU, já estão estabelecidos. Uma mudança agora é só 2030. Tá aí. Cara, eu acho que pensando em campeonato nacional, eu queria falar uma coisa mais externa, assim, pensando, não comparando totalmente, mas um pouco com Europa e outros campeonatos. Eu acho que a forma de como é vendido, por exemplo, a Liga Premier, Premier League, a Liga da Itália, da França, a One, Ligue 1. Ligue 1, Ligue 1 e a Série A Team da Itália, né, que eu tinha falado. Eu acho que a forma como é vendido esses campeonatos dão a entender que eles são maiores que o Brasileirão, mas eu acho que o Brasileirão ele tem sim potencial para ser uma das Mas ele não principais é bem ligas, aproveitado. mas não é bem aproveitado, tanto que como a gente consegue acompanhar ultimamente, tem vindo muitos jogadores de fora para cá. Jogadores com mercado na Europa, eles vêm para o Brasil para jogar, ganhar a visibilidade que está tendo um pouco mais agora, principalmente buscando seleção. Então, por exemplo, o Andrés Pereira podia continuar na Europa. O Memphis, pô. O que o O Memphis Samuel veio Lino. fazer no Corinthians, entendeu? Eu acho que pra mim o maior ponto é o Samuel Lino. Ele volta pro Sim, Flamengo, são 25 milhões de euros, tava ele ali volta. E ele titular. tinha no- mercado na Europa. Tinha, né? ele era certeza. titular do Atlético de Madrid ano passado. Eu acho que os três que a gente citou aqui tinha mercado na Europa. Tinha. O Memphis, o Memphis é o que tinha menos, mas eu acho que ainda tinha mercado na Europa. Andrés Pereira e o Lino. E o Lino também tinha muito O mercado. Felipe Anderson negou a Juventus, por exemplo. Sim. Pra jogar aqui. Mas mais eu que acho não que jogue isso muito vai aqui. muito da mídia europeia, que eles já estabeleceram isso. Sim. Que as 5 grandes ligas são quais? Ligue 1, Então, Série A Team. é exatamente isso. É Só- a forma e como eu é acho vendido. E eu acho que se pegar num nível geral, cara, eu acho que o Brasileirão é top 3 liga do mundo. Eu acho também. Não, Sendo em bem questão sincero- de sendo bem competição, sincero. é. Eu acho A gente também. tem mais competição que a Ligue 1, E que é só aí- o PSG. A Bundesliga nem se fala. Sim. E aí a gente teve uma hegemonia A na gente também, Itália, mas... com todo a gente respeito, tá vivendo a isso. gente também tem mais competição que a só- Premier League. Só que Eu essa... afirmo.
Não Não, acho. mais tem. competição, não. acho. Porque você não... Discordo. Cara, todo ano é que a gente, infelizmente, ou felizmente, tá vivendo uma espanholização do futebol Sim. brasileiro. Mas aqui tem 12 grandes, lá tem Big Six. Você Tá quer bom, comparar? tem Big Six, mas A eu Big- acho... Hoje é Big Three. Mas é que os times Mas eu acho que se a gente é. for ser bem crítico no nosso futebol, a gente consegue diminuir esses 12 para um 8. Menos. Você acha que menos? Aí eu já acho meio agressivo. Cara, vamos lá. É Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Não, Corinthians. então não. Mas Então, assim, cai. mas então, assim, hoje vamos- então hoje são só 2 e É, mais um porque, que desponta. porque vamos combinar. Você acha Então, que hoje o Corinthians faz parte dos principais times do Brasileirão? Os principais times só são Palmeiras e Flamengo. O Mas terceiro... Aí, então, mas aí eu acho que é questão da Então, mas esse é o espanholização. problema. Mas a gente pode falar de Botafogo, Então, atualmente. mas a Inglaterra também é assim. É Liverpool e City. Quanto tempo que o Chelsea não ganhou uma Premier League? Tá. United? Mas, Foi 2000. mas a gente, Então, mas a gente então, vive faz campeonatos como foi o Brasileirão de 2023. Sim. O Botafogo liderando parte do tempo, acabou É que tendo aqui aquela no derrubada, Brasil- como a gente viveu com o Arsenal, o que é divertido. Sim. Que é divertido. Mas a questão... Qual foi a última vez que o Arsenal ganhou também uma Premier League? Sim, concordo. A gente tem mais tempo recente de diferentes campeões, diferentes disputas do que a Premier League. Sim. Então, em questão de disputa, não tô falando do nível. O nível de lá é muito maior, Lógico, justamente lógico. porque eles estruturaram a liga cedo. Exatamente. Talvez é uma coisa que daqui a 20 anos a gente tenha os frutos disso. Exatamente. Cara, mas eu acho Exatamente. que aqui no Brasil a gente nunca vai ter o que a Premier League fez. Porque lá realmente eles se uniram pra fazer isso. Aqui a gente Aqui não não vai tem ter isso. união, Não não tem vai a ter- menor não vai A gente já possibilidade vê, disso. a gente já vê a gestão do Flamengo completamente megalomaníaca. revoltada com É que- a é que o porque o Flamengo é um hoje, time megalomaníaco. Hoje. E hoje a gente vive a monopolização do futebol brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. E aí essa é a questão que eu queria, pra gente encerrar o nosso episódio, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o fair play financeiro. Que vai Porque, entrar assim, em novembro, segundo o Samir Chaoud. Exatamente. E assim, vai ter um impacto Só, muito grande com Flamengo e Palmeiras, Não vai. mas se a Negativo gente... ou positivo? Então, negativo. Não vai. Mas eu acho que se a gente for conversar profundamente, os mais afetados é isso que eu vou falar. Os mais O afetados Palmeiras não vai ser são porque os ele já dois. segue o fair play Mas só financeiro. Ele pra... não gasta mais do que antes, ele então, mas, lucra. Pra essa- falar do calendário antes, que a gente não falou, né? Quem vai abrir o calendário agora é a nossa Supercopa do Brasil. Né? Mas já... Não, é o Pauli, é o Não, é a estadual. Supercopa Não, do Brasil. o primeiro campeonato vai ser a Supercopa primeiro jogo do Brasil. do ano é É que Supercopa isso do Brasil. não... É a Supercopa A do Brasil. Supercopa ela tá marcada pro dia 24, o estadual começa dia 11. Cara, Eu vi que é a Supercopa Nacionalmente do Brasil. você pode falar que sim, É. mas estadual não é. tá, ok. Tá bom. É. A nível nacional, beleza. Ah. Porque a informação que eu tenho é realmente É nacional. isso. A Supercopa abre a temporada. Entendeu? E aí... Ou seja, desinformação. volta... Aqui na... E aí a questão do fair play financeiro que a gente pega, a gente fala... hoje vai ser muito prejudicial. Falando em termos de equipe, tá? Falando em equipe. Por exemplo, o Corinthians vai ser muito prejudicado. Extremamente. O Atlético Mineiro vai ser muito prejudicado. O São Paulo vai ser Botafogo. muito prejudicado. Nem tanto quanto esses que você tem, mas também O vai ser Botafogo prejudicado. seria prejudicado, sim. Não, sim. Mas não tanto acho que quanto até- Corinthians, não, seria- Atlético, São Paulo. Seria até mais, porque o faturamento do Botafogo é o menor dos 4. O Botafogo, por exemplo, ele tem 400 SAF. milhões de faturamento, mas é exatamente por isso. O fato de ser SAF, você tem que... Pra você poder gastar, você tem que receber. O Botafogo não recebe. Sim, o Botafogo inclusive, gasta 1 bilhão com 400 de faturamento. Inclusive a SAF do Botafogo que vive diversos problemas, né? É o John Tester agora tentando ir no cara do Nottingham Forest, esqueci o nome dele, pra comprar a SAF dele. Então seria um clube bem afetado. Eu acho que é uma das SAFs que, além de ser modelo, é um modelo de sucesso Sim, e é um Sim. modelo de fracasso também. sim. Não, Mas sucesso eu acho que não. Sucesso. Porque Ganhou uma Libertadores do parar Campeonato pra- não, isso, Brasileiro. não, cara. esportivamente falando, sim. Mas vamos pensar numa SAF, que o intuito da SAF é você investir dinheiro. Profissionalizar o clube. Investir dinheiro. Sim. Então, todo time que tiver uma SAF que invista realmente dinheiro, ele vai ter o mesmo resultado que o Botafogo. Concordo. Mas é um fato de que gerou positivamente. Não, sim. Se não fosse a Mas, SAF, mas o Botafogo isso vale teria pra ganhado a todos. Libertadores? Não. Mas isso vale pra todos. Todo time que tiver uma SAF e investir dinheiro, ele vai ter resultado positivo. Sim. Sim. Quando a gente pensa nesse fair play financeiro, eu acredito que assim, falando como times de SAF, a SAF tem que entender que ela não está no mercado empresarial, ela está no mercado futebolístico.
Ela tá comandando um time de futebol. Então tem que entender esses limites também. Quando a gente entra na questão do fair play financeiro, é mais uma questão de controle financeiro total ali dos times, e orçamento dos times. Isso pode ser tipo uma coisa boa para os times, que não vai ter casos de times gastando muito mais do que ele tem, e isso não vai ocasionar em, por exemplo, futuras dívidas, futuros bloqueios, futuros o FIFA Fair o play, ban, transfer né? ban. Transfer ban. Então, eu acho que isso é uma forma de proteger os times e assim, querendo fazendo ou não, certo, né? Querendo ou não, você obriga os times a parar de querer ser malandro. Porque Exato. hoje o que mais tem no Brasil é time querendo ser malandro. Você negocia Assim, com o jogador, você contrata. E ainda Agora, assim- Corinthians é malandro, São Paulo é malandro, Atlético Mineiro é malandro. vamos- E aí, ainda assim, Eu acho que uma os hora a únicos conta dois chega, times que Chega. não são é Flamengo e Palmeiras. É Os os únicos únicos times que que pagam têm são as os times dívidas que têm em dia, dinheiro, o resto- cara. Não, os únicos São que os times pagam em que têm dia e fora os emergentes. Acho que o Bahia O Mirassol também, é um por time conta que disso. honra os Mirassol, compromissos. Cuiabá. O Bragantino é um time... Estruturados, assim. Cuiabá, Estruturados. Cuiabá paga direito. Mas ele tava devendo o Corinthians até uns tempos atrás também. o né? Corinthians estava devendo eles também Mas na Copa essa é a do questão. RNL. Se, se o Cuiabá recebesse, o Cuiabá teria pra pagar. Exatamente. É isso que a gente Só tá que eu falando. acho que essa questão do fair play financeiro que a gente... É que vai ser instituído, vai ser diferente da Europa. Dificilmente eu acho Não, que vai sim, seguir concordo. as mesmas, porque aqui no Brasil a gente não... Mas você tem que partir de um ponto. Não, você tem que partir de um ponto. Mas, por exemplo, esses times que são dirigentes, essas coisas assim, será que eles realmente vão parar de... Porque as dívidas altas são por causa dos dirigentes, que eles Sim. roubam os clubes. Sim. Em hipótese, né? Porque a gente não pode afirmar nada Não, porque não não tem pode. Tá com provas. medo, tá com medo. Tá com medo, tá com medo. Alô, Casé. Te falta jornalismo, Leila Paulo. Pereira. Te falta jornalismo, Mas Paulo. na hipótese, os dirigentes roubam os clubes. E aí gera isso daí. Porque, cara, o Corinthians arrecada 1 bilhão. Pro Corinthians... Aonde tá esse dinheiro? Então, pro Corinthians que Sim. tá Neoquímica, seria assim. Sim. E assim Só como que você não- fala, a gente não vai fazer igual a Europa, porque primeiro, a gente tá no Brasil, a moeda é outra. Na Europa a moeda é 5 vezes mais, os valores são diferentes. Por exemplo, lá você vende um cara da base por 100 milhões de euros. Fora que você tem uma moeda eu- do continente. Mas né? eu discordo. Eu Essa acho parte. que aqui a gente consegue... Eu discordo. Daria, só que o problema é que aqui os nossos times estão muito mais quebrados do que lá. Mas eu discordo porque o euro, ele já é uma moeda global do futebol. Sim. Hoje Sim. você não vê notícias de falando... Você vê porque, obviamente, é mais interessante Não, pro você não torcedor. Acontece. Porque divulgar que o Palmeiras vendeu X jogador por 140 e tantos milhões de reais. Mas é isso aí. Mas, tipo, mas a isso aí moeda- é a manchete. Isso, não, é isso que eu tô isso falando. Se você lê o corpo, Então, é isso que eu aparece, tô falando. foi tantos milhões de euros. Dividir Entre todas as parênteses, negociações- na cotação atual, X. Todas as negociações lá já são feitas no euro. Sim. Então, São que... feitas. Mas Sim. tem um porém. Então, o dinheiro que entra e que sai é euro. Mas o que o clube recebe vai ser em real. Ele vai ter 5 vezes menos. Por Não, mas exemplo, se ele vende em euro, ele recebe em euro. Recebe em euro. Não, mas tudo bem, a gente tá no Brasil, pensa comigo. A gente vai ter as premiações em reais. Os 40 milhões que vai receber do Paulistão não vai ser 40 milhões de euros que ele vai comprar no jogador. Vai ser menos para pagar o salário, por exemplo. Sei lá, vai ser... E o pode dividir bicho. por Mas 5, vai ser 8, acho. Então, 8 milhões mas de euros. na essa questão questão da moeda- da transferência vai ser em euro. Sim. Vai ser em euro, É que mas o aí a gente resto tem que é contar. real, porque- A gente tem que levar a questão que, beleza, vai ser em euro, mas a gente tem que converter essa moeda para entender o quanto o clube vai ter em euro e assim você ter um padrão mínimo ali de fazer um fair play. Porque se você pegar um fair play da Europa, por exemplo, sei lá, você não pode gastar 300 milhões de euros. Não vai ter um time do Brasil que vai gastar 300 milhões de euros. Não, mas a base sempre vai ser... Não, a base vai ser o exatamente. real. Mas é o que eu tô Só falando. que aqui o limite é menor porque você compra e vende em euro. Sim. Então é muito mais fácil de você ter uma aproximação do fair play de lá com o daqui. Sim. É que eu falo que não vai ser muito por conta que aqui os times, eu acredito que estão muito mais quebrados do que os times lá estavam quando começou o fair Sim, play. com certeza. Então, pô, lá não sei se tinha É clube porque- devendo 1 bilhão. É porque o poder 2 econômico da Europa é muito maior que o poder econômico Exato, do é Brasil. isso, essa é a ideia. Então, por exemplo, se você pega, um jogador, beleza, você vai gastar em euro. Porém, você vai ter lá 60 milhões de reais. Você não vai conseguir gastar em euro o tanto que você vai ter ali do fair play financeiro que você não pode gastar comparado ao real. Eu acho que você precisa primeiro fazer essa conversão, entender qual que é ali o padrão, a média que os times têm. Por exemplo, pode ser em euro, pode ser tudo em euro, porém só ser convertido. Porque, querendo ou não, o que o clube recebe, se você pegar as mídias que pagam, a Globo pagando agora da parada que eles têm pagando agora os times grandes, nessa questão das Divisão de transmissões e tudo mais, isso, vai ser em real. Sim. Porém, não vai ser, sei lá, 70 milhões que o Flamengo recebe não é 70 milhões de euros. Vai ser bem menos que euros, entendeu?
porque vai fazer Mas a conversão. Mas é que não po- tem poder pode. não tem por que converter, eu tô falando. Tipo, o É que aí poderio econômico não chega no nível da Então, Europa, entendeu? é capaz de chegar. Mas Não na questão de você receber. Mas, por exemplo, o Barcelona, ele vende... O Barcelona, obviamente, fica na Espanha, Sim. só ganha em euro. O Barcelona, até esses tempos, devia 1,5 bilhão de euros. E eu posso falar um negócio? Cara, eu acho que eu posso estar sendo maluco, mas eu acho que o poder futebolístico de mercado que o Brasil tem é maior que a Europa. É que não é bem vendido. Como assim? Exatamente. certeza. Essa é a ideia. Com certeza. Existe toda. tá, é porque tá. a questão Não, de. tá. Mas eu digo de poder de alcance. Sim. Porque o brasileiro, ele é natural, ele nasce apaixonado pelo futebol. Não, isso sim. É que realmente a gente não vende isso bem, né? Sim. Mas falando, é que o fair play financeiro normalmente, né? Ele é aquilo. Você pode gastar o que você gera de lucros. Isso pelo menos é na Espanha. Então, se você gerou de lucro 700 milhões de reais, Você pode gastar você 700 pode gastar milhões. 700 milhões de reais. E isso é algo que é muito distante da realidade brasileira hoje. Que hoje você arrecada mas, pô, 700 milhões e gasta 2 bilhões. Não, então. É. Mas daí é isso que a gente vai ter que ver como que vai ser o fair play financeiro. Vai ser muito no futuro. afetado mas no começo, mas eu acho que Mas futuramente eu é acho a que melhor vai coisa. ser afetado Mas esses times que estão quebrados mesmo. A gente debateu bastante do fair play financeiro não ser parecido com o da Europa. Vocês falam no sentido de regras? Porque se a gente for seguir as regras, muito time grande vai cair. Cara, eu acho que no início vai ser diferente. Depois eu acho Mas que aí a pode gente ser vai que aliviar comece para os a- times grandes? Não, as regras Eu têm acho que ser que vai. No diferentes. começo vai. Cara, porque Não, senão... eu sei que vai acontecer, mas Não deveria? concordo. Não, Então. não deveria, mas vai acontecer. Óbvio. Cara, mas é porque a gente fala muito dos times grandes também, mas quantos clubes pequenos têm uma gestão boa também? O Mirassol tem. Não, então, mas é Palmeiras, Flamengo, Bragantino tem. Mirassol, Mas Bragantino, O Ceará SAF. tem. Quantos times, né, mano? Você O não tem Fortaleza tem. como- Mas será você que pega- formaria, mas será que Tudo formaria coloca. 20 times? Fala mais dois. Tô brincando. Não, vamos pegar agora Vamos pegar um plano geral. Pense em todas as mudanças. Certo. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para as mudanças no calendário brasileiro? Cara, eu gostei das mudanças, acho que é um 9, porque ainda não sei como que vai ser realmente, se vai funcionar tudo, mas um 9 porque eu gosto muito dessa questão do calendário dos jogos, também tem bastante jogos para os times pequenos, tudo mais, essa questão das finais únicas Sim. e tudo mais, eu acho que vai ser bom para a gente ter uma competição de fato no campeonato, para não ser algo sempre do mesmo, por exemplo, perdeu, sei lá, empatou ou perdeu no jogo daí do time grande, na volta ele vai ganhar de qualquer jeito. Sim. Fica às vezes óbvio que um time vai chegar em casa e virar o jogo contra uma Juazeirense, um Tombense. Então, eu acho que isso vai trazer mais competitividade, mais visibilidade. Muita gente vai ver, pô, mano, Palmeiras e Tombense. Palmeiras perdeu de 1-0. Quer dizer, perdeu no jogo único, perdeu de 1-0. Pô, vai virar uma manchete. Palmeiras perdeu da Tombense, Sim. não sei o Mas, que, foi eliminado. Isso, no caso, é só na final. Não. Vai ter mais jogos Por que não? únicos Da quinta nos fase grupos, até né? as semifinais é de ida e volta. É isso. Ah, sim, ok. Então, ok. No caso, é Não, só a final que é jogo tá na certo. única. Vai ter que Ah, reduzir sua nota tá aí, bem. Leandro. Tá certo. Mas pode ser a Pensa de final. novo. Mas pode ser a final, então. Tá Mas certo. eu acho que a Tombense não chega na Não final, chega por nem causa que ela vai ter jamais. que passar por tanto jogo duplo. Aí, amigo, você não quer ver competição. Essa é a que a gente fala, que a gente acha que deveria ter Tem que ser democrático. jogo único em todas as fases Tem da que ser Copa do Brasil. democrático. Entendi. Felipe, É 0 por a isso. 10. 7. Pra ser 10, primeiro, a Série D teria que ter mais jogos garantidos. E a Copa do Brasil Mais? Série Sim, D? sim. Mais jogos? tem 10 pra cada time garantido. Ah, Joga tá, 3 meses. ok. Achei que você estava falando do total. Não. Ok. E aí. Ah, e então, também por causa no da Copa do total Brasil. teria mais também. Não teria por que proteger tanto os times da Série A. Eu não vejo necessidade. Eu quando eu coloquei esse tema, eu pensei em já dar 10, porque eu gostei muito das mudanças, porque hoje o futebol brasileiro é um grande problema. O calendário do futebol brasileiro é o maior inimigo do futebol brasileiro. Mas a questão da Copa do Brasil afeta muito, eu acho que foram boas mudanças, mas o fato da fase da partida da fase 5 até as semifinais ser jogo ida e volta não me agradou. Eu acho que assim, ok, quer manter o jogo de volta, mantém ali das oitavas, as quartas até a semi. Mas sou contra também. Mas eu acho que ficaria um pouco melhor. Eu vou dar um 8. Eu sigo o relator, sigo um 8 também. Fechou. Eu gostei muito da final do Copa do Brasil sem jogo único, só que eu quero ver também como que eles vão fazer quando for clássico, paulista principalmente, porque aqui a gente é proibido, Eu né? não acho que vai mudar nada. Vai ter jogo, vai ter Não, vai torcida. ter o jogo, mas eu quero
E o pior, sabe um Eu fator... acho que você tá simplificando muito um fator de que se acontecer, eu acho que vai gerar um problema, uma dor de acho. cabeça. Cara, eu acho que Não, pode na questão gerar... logística leva, mas a gente tem que separar 3 fatores. O fator de ser fora do estado de São Paulo, porque o que principalmente atrapalha aqui em São Paulo é a segurança. Sim. A segurança do estado de São Paulo é, É horrível, horrível. é A péssimo. polícia do estado de São Paulo é horrível. Então, você jogando em outro estado, talvez até em Brasília, que aí você tem o exército, tem várias coisas. Porque daí é você um não pode controle pegar maior. o Nordeste aí, porque a segurança pública Outro do Nordeste ponto- é pior que a do São Paulo. Outro ponto que impacta mais, o fato de que em final única vai ter um ingresso muito mais caro. Então você vai pensar muito mais nas elites indo no estádio do que as pessoas marginalizadas, que são as pessoas que, em tese, eles forçam para ter o confronto. Pra mim, o futebol é dessas pessoas. Pra mim também. O futebol não é da... Que são as pessoas minorizadas, que a gente fala bastante. Pra mim, o futebol não é papai de família. Não, pra mim, cara, com todo respeito. A gente fala, não sei o que, Corinthians e Palmeiras, vai ter briga. Bota R$500 o ingresso, vai ter gente sentada? Sim, exatamente. Não vai mudar nada. Exatamente. Então, fechamos por aqui. Fechamos. 9788. Perfeito. Tamo num páreo isso legal. aí. Tamo Tamo num aí. páreo legal. Vamos esperar, né, os próximos capítulos. Agradecer a participação de todos. Foi um episódio muito gostoso de se fazer. Semana que vem, estamos de volta. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Até a próxima. gente. Até a próxima. Valeu.